O véu foi rasgado para que os homens pudessem entrar, mas não mais como escravos, mas sim como filhos. Graça e paz a todos. Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. E hoje vamos falar desse grande evento que ocorreu durante a crucificação de Cristo. O texto diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Aqui no segundo parágrafo ele diz: mas por que trazer essas informações? Informações essas do primeiro parágrafo, para que possamos entender a profundidade da obra e do sacrifício de Jesus. No templo havia um véu que separava o lugar da presença de Deus, que o tornava inacessível a outras pessoas. Mas ao Jesus consumar sua obra na cruz, esse véu se rasgou, simbolizando que agora todos nós temos acesso a Deus por meio de Jesus. Esse texto ele vai nos ensinar pelo menos 3 grandes verdades que eu quero compartilhar com você. Antes, só quero falar para você que esse aqui é o meu curso Cristo Revelado no livro do Gênesis. Nele eu ensino sobre semelhanças entre José e Jesus, o significado da escada de Jacó. Também vou explicar por que Deus rejeitou a oferta de Caim e muitas outras coisas. O link dele está aqui no primeiro comentário fixado. Se faz sentido para você o trabalho que nós desenvolvemos aqui, você quer nos ajudar e ao mesmo tempo aprender mais da palavra de Deus, adquire esse curso. A primeira lição que nós vamos então entender aqui é que o véu ele representava a separação entre Deus e o homem. O véu do templo era o símbolo da exclusão de Deus, mas a morte de Cristo vai romper toda essa exclusão. Tanto é que o texto de Hebreus, capítulo 9, dos versos 3 a 8, nos diz: Mas no segundo véu estava o tabernáculo, chamado Santo do Santo. O Espírito Santo dava a entender com isso que o caminho do Santo dos Santos ainda não se manifestou. O véu era a barreira que impediu o acesso direto à presença de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar no Santo do Santo. E a questão maior é o que também estava bordado ali naquele véu. Quando você lê Gênesis capítulo 3, versículo de número 26, quando o homem é expulso do jardim do Éden, Deus coloca ali querubins na região do Éden e uma espada, e eles guardavam um caminho que dava acesso à árvore da vida. Lá no livro do Êxodo, capítulo 26, verso 1, Deus manda construir justamente essa cortina que foi rasgada de alto a baixo, e nessa cortina foi bordado querubins. Os querubins representavam aqueles que cuidavam e protegiam a santidade de Deus. Aqueles querubins estavam lembrando que o acesso à presença de Deus estava impedido. Qual era o empecilho que nós tínhamos para acessar a presença de Deus? O profeta Isaías explica no capítulo 59, verso 2, dizendo: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A separação estava sendo causada pelo nosso pecado, e o véu era a representação física dessa separação. Mas quando Jesus bradou na cruz do Calvário, um fenômeno sobrenatural vai ocorrer lá dentro do santuário. Tanto é que o texto diz assim, depois de ter bradado novamente em alta voz, no mesmo momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. E o texto vai nos trazer uma informação. Não foi de baixo para cima que o véu se rasga. O véu vai se rasgar de alto a baixo. E sobre isso o escritor aos Hebreus vai explicar: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo do Santo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A morte de Jesus foi o sacrifício perfeito que moveu a barreira do pecado e abriu o caminho direto para a presença de Deus. É por isso que uma vez ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A partir de então, todos nós cristãos temos acesso livre ao Santo do Santo, que representa a presença de Deus.
Podemos sim interceder e orar um pelos outros? Podemos. Mas nós podemos também ter acesso à presença de Deus através da oração. A W. Tozer diz que Jesus não só rasgou o véu, ele rasgou as barreiras que nos impedem de ir até Deus. E eu quero perguntar para você, qual é a nossa resposta a esse acesso? Temos aproveitado essa proximidade com Deus em nossa vida? Você tem acessado ao Senhor constantemente através do estudo da palavra, através de uma vida de oração? Porque o véu já está rasgado. Você só precisa adentrar. Porque o véu rasgado é um convite para uma vida transformada. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, dos versículos 16 a 18 diz: mas sempre que alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Aleluia. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com rostos descobertos, refletimos a glória do Senhor. O véu não foi apenas rasgado fisicamente, mas também simbolicamente. Nos é dada a liberdade de viver em santidade e transformação. A partir do que Cristo faz por nós, irmãos, na cruz do Calvário, podemos viver uma nova vida, sendo transformado pela sua presença. Porque antes do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nós éramos escravos do pecado. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós podemos ser livres e libertos, podemos servir a Deus em alegria. Moody vai dizer que a cruz não só apaga nossos pecados, mas nos chama para uma nova maneira de viver. Paulo vai falar que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. O véu rasgado, irmãos, é um convite de Deus a uma vida de intimidade com Ele, de transformação. Que nós possamos ir crescendo, como diz o apóstolo Paulo, até alcançarmos a estatura do varão perfeito que é Cristo. Em Jesus, os seus pecados são perdoados. Ele não se lembra mais de nenhum deles. Então não volte mais a acessar os pecados dos quais o Senhor já te libertou. Eu quero convidar você a declarar comigo nos comentários: Senhor, eu aproveito o acesso que tenho a Ti e desejo viver de acordo com a Tua vontade. Compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Me ajude a atingir os primeiros 10.000 inscritos aqui no canal Wagner Mello. Aqui compartilhamos estudos bíblicos e devocionais. Então eu deixo esse estudo sobre Caim e também essa playlist, um curso gratuito sobre pregação. E aqui, se você quer ser cheio do Espírito Santo, clica nesse vídeo e nós vamos nos encontrar em qualquer um deles. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até o próximo devocional. E lembre-se sempre, o caminho está aberto.